Você com certeza já deve ter ouvido todo tipo de teoria bizarra sobre o desenho da Peppa, desde vampiros até irmãs gêmeas do mal. Mas será que você percebe os detalhes que são comprovados no desenho, mas que estão escondidos e por isso quase ninguém comenta sobre eles? Batata. Essa curiosidade talvez nem mesmo os falantes da língua inglesa saibam completamente, pois no idioma original, que é o inglês britânico, existe um segredo envolvendo o Sr. Batata. Peppa é um desenho famoso no mundo todo e por isso foi traduzido para várias línguas. Mas, na sua versão original, o personagem vegetal tem uma piada escondida que é pura genialidade. Você já reparou como as batatas geralmente ficam paradas? Elas não têm vida, muito menos pernas. No inglês, existe uma expressão comum que junta as palavras batata e sofá. E acredite, por mais divertido que pareça, essa expressão não é lá muito positiva. Quando essas palavras são usadas juntas, elas descrevem uma pessoa preguiçosa, que passa o dia todo sentada sem fazer nada. Agora tudo faz sentido. O Sr. Batata ter um programa onde ele incentiva todo mundo a se exercitar é hilário exatamente por isso. Então, que tal sair um pouco do sofá e fazer uma caminhada também? Consciência. Na quinta temporada de Peppa Pig, um fato curioso aparece quando o pai do Danny Cachorro está navegando e encontra um urso polar em uma ilha congelada. Parece apenas um animal comum, certo? Mas e se compararmos com a Penny Urso, uma personagem que é da mesma espécie, mas possui consciência e comportamento humano? A mesma situação acontece com a Senhora Crocodilo, que trabalha no zoológico e é claramente civilizada, ao contrário dos crocodilos selvagens que atacaram o vovô Coelho em outro episódio. É como se alguns animais do mundo da Peppa tivessem evoluído para viver como humanos, enquanto outros continuaram selvagens. E o mais intrigante, isso explica porque a Peppa uma vez perguntou ao Sr. Batata se ela deveria comer batatas. Ela estava refletindo sobre o consumo de vegetais que não falam, mas que fazem parte do mundo onde ela vive. Será que a Peppa tem parentes que são javalis selvagens? E talvez a Penny Urso tenha primos que ainda vivem no Polo Norte como animais comuns. Essas questões deixam o mundo da Peppa ainda mais cheio de mistérios. Vingança. Você acha mesmo que a Suzy e a Peppa são grandes amigas? Se você assistiu ao episódio em que a ovelhinha decide pregar uma boa na protagonista, talvez mude de ideia. Antes de tudo, é importante lembrar que boa parte das brigas entre elas é causada pela teimosia e grosseria da Peppa. Um exemplo é quando ela não parava de irritar a Suzy com suas conversas intermináveis. Mas um dia a Suzy resolveu se vingar. Ela apareceu na casa da Peppa com um amigo imaginário chamado Léo, o leão. Para ser uma boa amiga, Peppa entrou na brincadeira, fingindo que viu tal Léo. Provavelmente pensou que Suzy tinha batido a cabeça ou algo assim. Porém, Suzy usou o Léo para fazer de Peppa a boba da história. Ela chamou a amiga de boba, disse que ela não sabia de nada e ainda zombou da tentativa da Peppa de brincar junto. Todo mundo sabe que o Léo nunca existiu. Isso foi só um truque da Suzy para descontar as vezes que Peppa foi malvada com ela. Mas com certeza foi uma jogada inteligente. Espiã. Você já percebeu como a Dona Coelha parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Pilotando helicópteros, vendendo coisas ou até resgatando pessoas. Será que ela tem clones ou poderes mágicos? Na verdade, a resposta é ainda mais surpreendente. Ela é uma espiã trabalhando para a rainha da Inglaterra. No episódio em que a família Pig visita Sua Majestade, fica claro que Dona Coelha e a rainha se conhecem. Isso explica porque ela está sempre por perto da família Pig. Não é que ela esteja em todos os lugares, mas sim que ela segue os passos da Peppa e seus familiares. De fato, a presença constante dela é apenas uma forma de vigiar a família. Mas por que exatamente eles precisam ser vigiados? Esse é mais um mistério do universo da Peppa que nós adoramos desvendar. E se você também gosta de bancar o espião ou espiã de vez em quando, coloca aqui nos comentários 007 pra gente saber que você também está nessa. Papai. Agora vem uma questão bem polêmica para pensar. Você já parou para refletir se o Papai Pig não deveria simplesmente deixar tudo para trás e buscar felicidade em outro lugar? A situação é que, apesar de ser retratado como algo engraçado na série, o Papai Pig claramente sofre com preconceito e até abusos vindos da própria família. E isso, quando a gente analisa mais a fundo, está longe de ser legal. Olha só, a Peppa muitas vezes o chama de bobo. Quer uma prova? Nesse trecho aqui. Silly Daddy. E não para por aí. Teve também aquele dia em que a Peppa fez uma piada com o peso dele, usando o barrigão como senha para abrir a casa na árvore. Alguém lembra? Sem contar o Dia dos Pais, que deveria ser uma celebração especial, mas acabou sendo tratado com total descaso. A mamãe Pig até disse que esse dia era uma invenção moderna e menos importante que o Dia das Mães. E o pior? No fim, toda a família simplesmente esqueceu o Dia dos Pais. E se isso já não fosse o bastante, ainda inventaram um bolo horrível para celebrar. Sério, quem mistura cereal, ketchup e queijo numa mesma receita? Isso está longe de ser um gesto de carinho ou respeito, não acha? Rosto. Você já reparou que a Peppa quase sempre aparece de lado?
mas mesmo assim a gente consegue ver os 2 olhos dela? Já pensou quão estranho é isso? Agora imagine, e se do outro lado do rosto da porquinha não tivesse nada? Ou pior, e se tivessem mais 2 olhos escondidos? Que coisa bizarra, hein? Phil Davis, um dos produtores da série, explicou que essa peculiaridade vem do fato do desenho ser pensado sob a perspectiva das crianças pequenas. Ou seja, a Peppa é representada de forma que reflete a maneira como crianças de 4 anos enxergam e desenham as coisas. Isso significa que a Peppa realmente tem 2 olhos, um em cada lado do rosto. Mas nós vemos ambos ao mesmo tempo porque é assim que as crianças imaginam um desenho infantil. Para comprovar, basta olhar as fantasias usadas nas peças de teatro oficiais da porquinha. E você, o que acha mais estranho? 2 olhos visíveis de lado ou a ideia de outros 2 olhos escondidos por aí? Peso. Você já parou para se perguntar qual seria o peso da Peppa Pig? Porque olha, prepare-se para descobrir algo chocante. Ela é bem mais pesada do que você poderia imaginar, mesmo comendo toda a pipoca do mundo. Primeiramente, vamos esclarecer que a Peppa é como se fosse uma garotinha que pertence à espécie porco doméstico Yorkshire. Essa raça, por sinal, pode pesar entre 100 e 400 quilos. Mas calma, não é como se a Peppa fosse um monstro gigante de 2 metros, como alguns memes sugerem por aí. As fontes oficiais indicam que ela tem aproximadamente 1,10 metros de altura. Agora, considerando que ela é uma porquinha fêmea de 4 anos, fica mais fácil fazer os cálculos. Comparando com o porco real, cujo comprimento médio é de 1,3 metros e largura de 90 centímetros, a Peppa provavelmente pesa algo entre 300 e 350 quilos. Isso é bastante coisa, não acha? E sabe o que é curioso? Com todo esse peso, a Peppa não tem muita moral para criticar o barrigão do Papai Pig, né? Talvez seja a hora de rever esses julgamentos. Sabe o que também é super importante? Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder mais análises como essa. George vs Edmond. Desde o primeiro momento, o George se destaca por ser uma criança com dificuldades na comunicação. Ele tem um vocabulário bastante limitado, resumindo-se a sua palavra favorita, dinossauro. Isso sempre levantou questionamentos sobre o motivo de sua dificuldade em se expressar, especialmente quando comparado ao Edmond, que é incrivelmente articulado e inteligente. Porém, ao olharmos mais de perto, surge a dúvida. Será que o George realmente tem um problema de comunicação ou é apenas uma criança comum? Já o Edmond, apesar de sua genialidade, muitas vezes parece ser mais velho do que realmente é, o que também é algo intrigante. O que chama a atenção no George é o seu foco quase exclusivo em dinossauros. Isso é considerado um comportamento atípico até mesmo para crianças da sua idade, que geralmente têm interesses mais variados. Para alguns especialistas, essa obsessão pode ser um indício de que o George apresenta sinais de autismo ou talvez dificuldades de atenção e foco exagerado. Quanto ao Edmond, há quem diga que ele é como um adulto em miniatura, mas a verdade é que ele é apenas um gênio. Ainda assim, isso não explica como ele adquiriu tanto conhecimento em apenas 2 anos de vida. Esse é um dos mistérios que o desenho nunca resolveu. Uma curiosidade é que o tempo no universo da Peppa parece não passar, o que pode ser uma forma de manter a consistência na narrativa, mas também levanta novas teorias sobre o mundo onde eles vivem. Erros. Você já deve ter visto vários vídeos por aí comentando sobre os erros de animação e incoerências lógicas que aparecem nos episódios de Peppa Pig. Mas o que pouca gente sabe é que grande parte desses erros não são acidentais. Como assim? A resposta é simples. Esses detalhes, aparentemente errados, são colocados lá propositalmente. Eles servem para criar momentos engraçados e fazer com que os espectadores se divirtam ao notar algo fora do comum. Afinal, quem nunca deu risada ao perceber algo inesperado em uma cena? Além disso, esses erros também funcionam como um convite para o público continuar assistindo. Encontrar esses detalhes é quase como participar de um jogo de caça ao tesouro, onde cada descoberta traz uma dose extra de diversão. Assim, os animadores mostram que estão muito mais interessados em entreter do que em criar uma perfeição técnica. Portanto, da próxima vez que você notar um deslize em Pig, lembre-se de que isso pode ser parte do charme da série e um jeito de manter os fãs sempre atentos. Colinas. Você já parou para pensar por que todas as casas e comércios da cidade de Peppa estão sempre no topo de colinas tão altas? Essa característica peculiar do cenário chamou a atenção de muitos fãs ao longo dos anos, gerando várias teorias sobre o motivo por trás disso. Uma das teorias mais conhecidas é que as colinas existem para proteger os personagens de monstros que viveriam nas áreas planas e que não conseguiriam escalar montanhas. No entanto, essa ideia cai por terra, literalmente, quando percebemos que os personagens muitas vezes são vistos passeando pelas partes mais baixas da cidade sem qualquer medo. A verdadeira explicação, no entanto, foi dada em um único episódio da série. De acordo com ele, as colinas são necessárias porque a região onde eles vivem é propensa a enchentes. Se as casas fossem construídas em áreas baixas, a chuva poderia facilmente alagar tudo, destruindo prédios e casas. Essa curiosidade pode até ser uma pista sobre a localização da cidade da Peppa. Muitos não sabem, mas há milhares de anos, a área onde hoje se encontra Londres era um pântano sujeito a enchentes. Será que a cidade da Peppa foi inspirada nesses terrenos pantanosos da Inglaterra? Quer continuar se divertindo com mais curiosidades e teorias? Então não se esqueça de conferir os próximos vídeos que separamos para você. A gente se vê no próximo, até lá!